Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje aqui para discutir Portland Trail Blazers, por sugestão do nosso assinante Felipe Palhares, porque é assim que funciona. A gente tem assinantes. A gente tem assinantes e toda semana a gente vem aqui discutir por 15 minutos. A ampulheta tá aqui para provar. Nunca é 20, igual vocês falam aí. Não sei o que vocês estão falando. É, entrega da posição. E é um assunto escolhido por um dos assinantes. A gente abre um tópico lá no Facebook, eles mandam um monte de palpite, a gente escolhe um. E hoje é Blazers. Boa, então se você assinar o Bola Presa, o link tá na descrição aí do podcast ou do vídeo no YouTube. Você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, são textos, vídeos, podcasts especiais. E um desses conteúdos exclusivos é você poder escolher o tema que a gente debate aqui. Poder, quem não quer poder? Link tá na descrição, 30 dias grátis lá no Sparkle. Então não tem desculpa, é só participar, apoiar o Bola Presa. Experimentar. Contexto antes da gente começar a rodar o tempo. O Blazers acabou de demitir o general manager deles, o Neil O'Shea. Eles trocaram técnico na off-season. Chegou o Chauncey Billups no lugar do Terry Stotts. Mudanças estão acontecendo. Exato, e a chegada do Billups foi uma mudança bastante radical. Parecia que o Blazers queria um outro jeito de jogar. Apostou num técnico bastante inexperiente. A gente não sabia o que ele iria fazer. E aí na mesma temporada trocar o general manager é um sinal universal de estamos no desespero. Alguma coisa vai acontecer. A troca do Neil O'Shea como manager tem outros fatores, porque ele era alvo de uma investigação interna da NBA até também sobre conduta de trabalho. Tinha várias acusações dele sobre constranger funcionários, ofender funcionários, comentários machistas para uma funcionária mulher. Ou seja, hoje em dia a gente nem pode ser um imbecil. Nem pode ser um imbecil. Você não pode mais ser um imbecil que já quer te demitir. O cara conseguiu um cargo lá em cima. Pra quê? Não pode humilhar os outros. Ele não tava lá pelo salário alto. Você quer a promoção pra pisar nos outros. E aí, ele não pode nem pisar nos outros e também não pode consertar o Blazers, porque a gente viu que ele não consegue. Então, todo esse clima pesado na franquia, somado com resultados ruins. Novo general manager, por enquanto interino, né? É o Joe Cronin. Ele tá no Blazers. Ele começou no Blazers como estagiário há uns 20 anos. E foi subindo. Agora ele é o general manager interino. Isso, ele vai ficar aí por um tempo. E o Blazers deve imaginar outros general managers possíveis, mas vai que ele se sai muito bem aí nas próximas semanas. Será que ele vai poder tomar uma decisão grande sendo interino? Interinos podem fazer trocas bombásticas? Vamos discutir isso agora. Pode valer? Pode virar? Bora? Tá aí, areia caindo, 15 minutos pra gente falar o que vai acontecer com esse Portland Trail Blazers. Porque não é só falar do Blazers. Eles estão numa fase ruim, começaram a temporada péssimo, melhoraram muito. Já foi tema do nosso podcast. O estilo deles a gente já conversou. O que a gente quer conversar é mudanças grandes estão para vir ou não. Exato. E é difícil imaginar uma conversa sobre esse Blazers sem pensar no histórico de longa duração dessa equipe. Que já teve muitos altos e baixos, já bateu na porta ali de final de conferência e às vezes parece que sequer vai se classificar para os playoffs. Então são temporadas extremamente inconsistentes e o time não tem peças de troca suficientes para você pensar em mudanças pontuais. O time só tem duas grandes peças de troca, que é CJ McCollum e Damian Lillard. Então, se você quer mudar um pouco o Blazers, isso significa mudar drasticamente o Blazers. Os dois são a alma do time, né? Eu vi uma conversa sobre isso. Tipo, o Blazers é o mesmo time há muito tempo. E parece mesmo. E parece. O estilo de jogo é muito parecido. E, inclusive, eles se orgulham disso. O Blazers é um desses times que a gente pode chamar de família. Eles têm um vestiário muito forte, eles se sentem muito, muito parte de um todo, eles são muito entrosados. Só não parece ser o suficiente. Pois é. E eu vi um comentário na internet de, tipo, estão há muito tempo no mesmo lugar, empacado, tem na hora de mudar isso. Aí responderam, mas quem tá junto há muito tempo é Lillard, McCollum e Nurkic. Todo o resto já mudou de algum jeito, Todo o resto já mudou. Teve a troca do Norman Powell temporada passada, o Covington chegou também temporada passada. Até quem tá a vida inteira no Blazers, tipo o Anthony Simons, ele é novinho, tá 3 anos na NBA, não é como se ele estivesse lá há uma década. Ele tá a vida inteira lá porque a vida dele é muito curta. É muito curta. Então o elenco não é o mesmo time há 10 anos. É que os que estão há muito tempo é quem a gente reconhece como Blazers. E as mudanças que o Blazers foi fazendo ao longo desses anos são mudanças aos poucos, né? O elenco nunca foi totalmente repaginado. Então muda um, mantém o estilo de jogar, mantém a filosofia da equipe. Muda outro, de repente quando você acorda
depois de um sono profundo, já mudou tudo fora Lillard e McCollum. Mas o rostinho que aparece quando aparece na próxima sexta-feira, Blazers versus o rostinho lá, é sempre o Lillard ou o McCollum. Então o que a gente reconhece é que é esse mesmo time há muito tempo. Mas se você pensar bem, eles estão com o roteiro inteiro de que vem uma troca bombástica. Que é trocar general manager, troca técnico, derrota traumática nos playoffs. A derrota pro Nuggets completamente desfalcado do ano passado foi pesada. Depois de um ano anterior que eles também tinham perdido na primeira rodada. Então 2 surras em primeira rodada seguidas. O Lillard, pela primeira vez na vida, demonstrou insatisfação, chegou a discutir a ideia de sair do time. E eu acho que esse é um dos fatores fundamentais, porque além de tudo que você disse, ainda tem o fator novela. Então a gente já teve a novelinha, já foi público esse pedido de troca, então a gente já estava especulando se o Lillard sequer estaria no Blazers quando a temporada começasse. E quando começou, a gente gravou o nosso preview, a gente estava se cogitando aqui quanto tempo precisaria do Blazers jogar muito mal para que o Lillard fosse trocado de vez. Que a grande solução seria o Blazers começar bem. O Billups acha uma solução aí para consertar a defesa deles e acaba o papo de troca. E não parecia ser o caso porque o Billups é um técnico novo tentando fazer uma mudança radical de modo de jogar nesse time. Então é natural que demore um pouco. E demorar um pouco parece ser motivo bastante para que o Blazers imploda. E o Billups, pela quinta vez já em um quarto de temporada aí, já desceu o cacete no time. Eles perderam mais uma partida em casa dessa vez, esqueci para quem foi, semana passada, pro Spurs. Eles perderam em casa pro Spurs e em casa eles estavam jogando bem. E o recorde deles em casa é positivo. É o que tem salvado eles, mas jogaram mal, perderam e o Billups saiu falando um monte. Que o espírito competitivo, você não tem que ensinar nada. Tem que estar lá todo jogo. Parece o tipo de discurso de um técnico desesperado, de que sabe que não tem muito tempo pra trabalhar com esse elenco. Se ele tivesse recebido uma carta branca, do tipo, olha, é um processo de longa duração, ele certamente teria muito mais calma e paciência pra desenvolver os jogadores na direção do que ele quer. Não é o caso. Ele falou que é um absurdo que o banco tenha que entrar no jogo pra inspirar os titulares, que tem que ser o contrário. E, nossa, foi mais uma dura pública que o Billups dá no time. E que é curioso, porque era justamente isso que a gente não questionava no Blazers. O Blazers parecia faltar talento, parecia faltar profundidade, não espírito guerreiro. Né? O Lillard, de certa maneira, ele até personifica essa coisa do o jogador batalhador que tira tudo na unha, que dá um jeito nos minutos finais. E o engraçado é que saiu a notícia na off-season de que o Lillard estava cogitando pedir uma troca, e aí ele chegou e falou, não pedi não, nem vou pedir. Mas ele disse depois que chegou a conversar com o LeBron sobre isso. Ele passou na cabeça dele, mas ele decidiu que não, que ele quer se aposentar no Blazers se ele puder. Só que nessa semana já surgiu outra história de que ele estaria interessado em jogar com o Ben Simmons. Então, tipo, eu não quero ser trocado pro Sixers. Eu quero que o Ben Simmons venha até mim. O que eu não quero é ficar do jeito que tá. É claro, eu acho que o jeito que está é inaceitável para o Blazers, mas é particularmente inaceitável para o Lillard, que está gastando os melhores anos, talvez os últimos bons anos da carreira dele, numa equipe que parece que não tem mais nenhuma perspectiva de futuro. Ou seja, depois de todos os altos e baixos de novela, o que mudou de verdade no off-season é que, em vez de ter uma especulação de que o Lillard vai sair, é que vai ter uma especulação de que vai mudar muita coisa em volta do Lillard. E como você bem disse já, isso quer dizer troca do McCollum. Exato. O Blazers tem basicamente 2 escolhas para fazer. Se quer fazer uma mudança drástica. Ou troca o Lillard ou troca o McCollum. Se a ideia é que o Lillard tem o Ben Simmons para jogar junto, isso necessariamente significa que o McCollum seria trocado. Inclusive por questões de salário. Né? Não é só uma questão de interesse. Não é só uma questão de quem é que os Sixers receberia pelo Ben Simmons. É uma questão que os salários precisam bater. E fora Lillard e McCollum, os salários do Blazers são até que salários baixos, né? São muitos jogadores ganhando pouco. Tem o Norman Powell, mas ele não pode ser trocado ainda, se eu não me engano, porque ele renovou o contrato no off-season. É só daqui a algumas semanas que ele poderia ser envolvido. Mas ele não tem o mesmo nome do McCollum. Se você quer receber alguma coisa grande em troca, é meio que impossível você não envolver o McCollum. O Blazers poderia mandar o Nurkic, que ganha mais ou menos 12 milhões por temporada. É um contrato de um ano só. E pra quê se o Sixers já tem Embiid e o Drummond? E aí você pode perguntar, mas por que tem que ser os Sixers? Pensa bem. Fuça a NBA inteira. Que outra estrela está tão disponível assim?
Que outra estrela está disponível num time que quer uma mudança drástica se livrando dessa estrela? E se o problema do Blazers é ser a pior defesa da NBA, dependendo da métrica que você usa, é a pior, mas tá sempre entre as 3, 4 piores defesas da NBA. Sempre entre as piores, Não é qualquer All-Star também que funciona, então, se você quer trocar uma McCollum por um outro grande nome, não pode ser qualquer grande nome. São poucas as grandes estrelas que ganham um salário equivalente ao McCollum, por exemplo, que são especialistas defensivos. E o Ben Simmons se encaixa exatamente nisso. Se tem um argumento muito contra uma troca que envolva Ben Simmons e McCollum, é que trocas muito óbvias não acontecem. É verdade, a gente costuma ser pego desprevenido pelas essas trocas grandes. É sempre assim. A história da NBA tem essa... Esse time precisa de um armador. Esse time tá trocando um armador. Caramba, Os né? salários batem. Vamos fazer acontecer. Os general managers são amigos de infância. Aí acontece uma troca esquisitíssima por 6 escolhas de draft que a gente nunca viu, nunca previu antes. Se a NBA tivesse um aplicativo de trocas que imitasse um famoso aplicativo de relacionamentos, talvez acontecesse, né? Mas do jeito que eles precisam conversar entre eles e, em geral, as trocas óbvias não acontecem. Eles iam blefar só. Eles iam dar match, depois iam mandar mensagem. Não dá pra confiar em general manager da NBA. Não dá. Fora que é um cargo bem difícil. Mas então, os dois... Tem um outro fator que pesa contra essa troca McCollum por Ben Simmons, que é o manager dos Sixers, é o Daryl Morey, que já deixou muito claro que ele não quer trocar o Ben Simmons e que se por acaso for trocar, vai ser caro, vai envolver outra grande mega estrela... E o McCollum nunca disputou um All-Star Game na vida. Pois é. O Daryl Morey é o bitolado por estatísticas avançadas que tem essa filosofia de que você não perde valor numa troca. Se você tem um jogador como Ben Simmons, você segura ele o máximo possível, a não ser que tenha valor igual ou melhor em retorno. E talvez ele já tenha percebido que isso não vai acontecer. É nossa única esperança de bom senso na cabeça do Daryl Morey. Ele perceber que ele, em hipótese alguma, vai receber o valor que ele imagina ser possível pelo Ben Simmons. Então, mas é que na cabeça dele ele pode ficar, não, vamos esperar a trade deadline em fevereiro, que é a data limite para trocas. Algum time desesperado vai fazer uma oferta. E se não fizer? Vamos esperar a noite do draft. No draft é sempre muito agitado, um manager ligando pro outro. E aí depois ele espera a próxima trade deadline. E não parece que ele tem medo desse grande inconveniente. E ele tá protegido pelo fato de que o Sixers não tem nenhum tipo de urgência, já que o time está funcionando mesmo sem o Ben Simmons. Então, eu acho que tem alguma urgência. Porque o Embiid tá no auge da carreira dele. E ele não tem o corpo lá mais confiável à prova de lesões. Pois é, o Sixers está funcionando mesmo sem Ben Simmons, mas isso não é o bastante. O Sixers deveria estar disputando o título. Isso. O Sixers é bom sem o Ben Simmons, eles têm vencido sem eles. A dificuldade dos Sixers nas últimas semanas veio porque o Embiid pegou Covid, o Tobias Harris também, o Isaiah Joe também, mais 4 jogadores desfalcando o time. E aí eles caíram um pouco na tabela. A defesa sem o Ben Simmons... É bem pior? Muito pior. Mas sim, a gente não sabe exatamente o quanto pior, porque foram tantos desfalques que é difícil medir. Tipo, agora, da última vez que eu olhei, estavam com a 19ª defesa da temporada. Nossa, ele despencou. Mas se você passa um monte de jogo sem o Embiid, um monte sem o Tobias Harris... Fica mais complicado, claro. Sem banco de reserva, vai cair. Mas a melhor, igual foi ano passado, sem o Ben Simmons não vai ser. Não, isso é simplesmente inviável. E se o McCollum vai fazer alguma coisa, é atrapalhar na defesa. Ajudar defensivamente não vai acontecer. Mas ele é tão bom ofensivamente que talvez o Sixers simplesmente perceba que compensa. E essa é a minha outra esperança de que o Daryl Morey perceba que essa é uma troca viável. Não só que ele não vai conseguir talento suficiente pelo Ben Simmons, mas que o McCollum é muito melhor do que parece quando ele é o único jogador carregando o ataque de um time. Nos momentos em que ele teve que assumir o Blazers sem o Lillard, teve números e até aproveitamento superior ao que ele tem ao lado do Lillard. E essa temporada o McCollum começou a arremessar mais de 3 e acertar mais bolas de 3. Ele sempre foi um cara de meia distância que deve dar asco no Daryl Morey. Ele deve olhar para os gráficos e ter um derrame. Eu falei, quando ele começou a primeira semana, ele começou a arremessar um monte de 3, eu falei,
Você tá querendo sair do Blazers, é isso? Você tá se vendendo pro Daryl Morey? Exatamente isso, né? É um outdoor para os analytics. Então talvez isso dê uma animada no Daryl Morey, mas não sei. Mas eu imagino o McCollum tendo os melhores momentos da carreira dele quando sair do lado do Lillard. Não é uma crítica ao Lillard, mas é o fato de que eles são tão parecidos, eles fazem coisas tão similares em quadra, que fica meio redundante e o McCollum tem um pouco de dificuldade de encontrar até espaço para jogar. Dá certo inúmeras vezes, mas se o time precisa mudar, é isso. E eu falei pra você trazer uma ideia de troca, eu ia trazer uma ideia de troca, mas depois eu pensei, tem alguma? Pois é. Outra possível? As duas trocas que a gente inclusive fez aqui no Trade Machine da ESPN, que vê se as trocas batem em questões salariais, as duas trocas óbvias que funcionam imediatamente é Ben Simmons pro McCollum, Ben Simmons pro Lillard. E eu defendo que o Blazers deveria pelo menos cogitar Ben Simmons por Lillard. Talvez segurar o McCollum faça mais sentido a longo prazo. Porque se essa troca Ben Simmons pro McCollum não der certo, se o Ben Simmons tiver alguma questão psicológica ou não encaixar no time, o Lillard vai acabar pedindo pra ser trocado eventualmente. Eu tenho alguns argumentos a favor disso também, que eu acho que Lillard por Ben Simmons é a única troca que o Daryl Morey pode se conter um pouco, porque agora todos falam... O Daryl Morey falou com o Celtics porque ele quer o Jaylen Brown e mais 12 escolhas de draft. Que é meio que ele fala, eu não quero trocar. Com o Lillard, eu não sei se ele pode pedir tantas escolhas de draft assim, não. Ele tá recebendo uma super estrela, né? O que mais você quer? Só pega o Lillard, fica quieto e vai pro seu cantinho. Então seria um jeito do Blazers fazer uma troca e continuar com as escolhas de draft que eles já têm. Isso, você não compromete o futuro, você tem um jogador um pouco mais jovem, com um salário um pouco mais baixo, mais jovem. Né? E ganha um pouco menos e não vai ser o caso de, se não funcionar, o McCollum tá pedindo uma troca. E o McCollum tem valor de troca. Então você pode... Você coloca o Ben Simmons em quadra hoje pelo Blazers, dá uma olhada em como é que é e fala, quer saber? Vamos começar mais do zero ainda. Isso, vamos reconstruir de aí vez. Aí troca o Nurkic por alguém, troca o CJ McCollum por alguém. Não tem desespero. Perfeito, é. Se você mantém o Lillard e traz o Ben Simmons, é tipo... É pra tentar chegar na final da NBA esse ano ou no próximo, porque o Lillard já tem 30 e poucos anos. Você tem um senso de urgência. Se você troca o Lillard, você tem um pouco mais de calmaria. Ou seja, o Blazers deveria considerar essa troca, embora a gente tenha aqui que ser minimamente realista. Não vai acontecer. É muito difícil. Bem pouco provável, pouco provável. Especialmente com o general manager interino, troque a grande cara da franquia na última década. Né? Teria que ser a dona do time, a Jodie Allen, falando não, vamos recomeçar esse negócio. Seria muito difícil, os torcedores iam pichar o CT. E o Lillard não pediu a troca, ele falou que quer ficar. Mas o Blazers pode falar, desculpa, eu sei que você fez sua parte, que era ser leal a gente. Mas acho que a gente não vai conseguir te oferecer o que você merece. Toma aqui um... Estamos te mandando pra um time que vai disputar títulos. Toma um relógio de ouro. Obrigado costuma ser fofo. 10 anos de serviço. Exato. Mas Portland ia pegar fogo, ia ter revolução nas ruas, né? Então eu acho pouco provável. Mas no mundo em que o McCollum é trocado, você pensou num twist aí. Em vez de ser só uma troca direta, a minha sugestão seria o Sixers pedir, além de uma compensação de draft, porque você está mandando um cara que é uma estrela, por outro que é menos estrela. Que pode ser uma estrela, mas não é exatamente. E estão mandando um dos melhores defensores da NBA por um cara que não é o melhor atacante da NBA. Embora ele seja muito bom, o McCollum. Então essa compensação seria o Robert Covington fazendo seu retorno triunfal, onde ele começou a carreira na NBA. Voltando a casa, bom filho a casa torna. Eu quero mais versatilidade defensiva, se eu vou perder isso com o Ben Simmons. Eu ganho o Covington, não é o mesmo estilo, mas pelo menos é um bom defensor. Sem dúvida. Já melhoraria a defesa combalida do Sixers nessa temporada, né? E aí ele poderia ser reserva do Danny Green na posição 3, reserva do Tobias Harris na posição 4. Daria pra jogar de pivô, eventualmente, num super small ball. Daria pra... Da versatilidade, coisas, né? E aí o McCollum seria titular junto com o Seth Curry. E aí seriam dois grandes arremessadores. E o mais importante, CJ McCollum, alguém pra comandar um ataque nos minutos finais das partidas, que é quando o Sixers derrete. Exato. Ele não é exatamente um armador principal, mas ele consegue criar o próprio arremesso. Não, eles precisam de alguém que você confie com a bola na mão nos últimos minutos. Só isso. E... Deu 15 minutos, Danilo. Deu 15 minutos? Deu 15 minutos. Mas a gente vai continuar.
nos últimos anos é o que tem faltado, né? O Sixers comete muitos turnovers, não conseguem jogar a bola no Embiid no minuto final, porque os adversários fazem uma pressão e é difícil você mandar a bola pro pivô no finalzinho. E o McCollum criaria aí uma rota de fuga. A bola teria pra onde ir no momento de tensão. Ele pode criar o próprio arremesso, que é uma coisa que o Curry tem dificuldade, que o Tyrese Maxey tá melhorando, mas ainda é muito jovem. E aí o Maxey seria seu cara do banco de reservas. Eu acho que o Sixers pode melhorar, sim. Mas você perde seu melhor defensor. Ou mais versátil, pelo menos, com o Embiid, né? E por outro lado, o Blazers receberia na troca, além do Ben Simmons para bater salário, o Shake Milton. Eu acho que o Sixers não ia precisar do Shake Milton se eles têm o McCollum. Sem dúvida, ele fica redundante. E o Blazers pegaria o Shake Milton como um substituto do McCollum, porque o Ben Simmons não chegaria para ser armador. Exato. Aí, finalmente, o Blazers poderia colocar o Ben Simmons na posição que ele sempre deveria ter estado na carreira, que é ser um ala de força, é ser um jogador de garrafão. Então, ele seria um substituto pro Covington no time titular. Perfeito. Esse defensor que marca 3 ou 4 posições e que consegue jogar de costas pra cesta e que poderia ter um jogo de corta-luz, de pick and roll junto com o Lillard. Porque, sabe quando o Lillard passa a bola pro Nurkic e o Nurkic tem que tomar uma decisão? E o cérebro do Nurkic derrete, a gente consegue ver os olhos dele virando pra dentro da cabeça? Imagina se fosse o Ben Simmons. O Ben Simmons não só ali criaria uma série de passes possíveis, mas ele consegue infiltrar, ele consegue pôr a bola no chão, enterrar. Às vezes ele amarela e não quer arremessar, mas ele passa pra alguém, alguma coisa acontece. Ele faria a bola rodar e salvaria essas duplas marcações que o Lillard recebe com tanta frequência. E aí o Shake Milton podia ser titular, ou podia vir do banco, eles promovem o Anthony Simons. Meu único incômodo é ter o Anthony Simons junto com o Ben Simmons. Você acha que vai dar bagunça? Escreve do mesmo jeito e fala diferente. É revoltante. É revoltante. A língua inglesa é revoltante. É revoltante. Eu não sei. A única explicação é que, tipo, eles têm o poder. Eles falam, não, meu nome é Simons. Mas o meu é Simmons. A gente faz som de S com S, C cedilha e com C. A gente também faz nossas loucuras. É o mesmo nome. É o mesmo nome, se escreve do mesmo jeito. Eu entendo. É tipo Silva. Não, o meu não é Silva, o meu é Salva. Mas tá escrito igual, né? Não. Como você espera que eu saiba? Nem como eu vou saber? Pois é, mas bom, seria um bom time. Você mantém lá o Norman Powell, o Larry Nance fica de reserva do Ben Simmons. Tanto o Larry Nance quanto o Ben Simmons podem ser pivô às vezes também. E pra quem torce pro Blazers e fica receoso com essa troca, porque acha que o Ben Simmons joga nada... Ele joga muito. O Ben Simmons não só é espetacular e um dos melhores defensores que a gente já viu, mas nessa função em que ele não teria que armar o jogo, carregar a bola e nunca se esperaria que ele desse um arremesso fora do garrafão, ele seria só espetacular. E é tudo... Claro, se ele estiver saudável, se ele estiver mentalmente saudável. E tudo que o Blazers precisa é de um grande defensor. E versátil, e agressivo. É o que o Billups pede na entrevista. Que ele falou que o Covington devia ser assim e não é. Nunca foi. Nunca foi. O Covington nunca foi esse jogador elétrico em quadra. Né? Então, acho que o Blazers está pedindo uma troca. O Ben Simmons está pedindo uma troca. O Ben Simmons está pedindo uma troca. Faz todo sentido que seja com o McCollum. Eu sei que o Daryl Morey não quer, mas faz tanto sentido. Tanto sentido que não vai acontecer. Mas é isso. O nosso papel aqui é olhar pro senso comum, ver que ele faz sentido e depois se frustrar com a realidade. Porque ela não deu conta do que a gente imaginou. Mas eu não consigo imaginar outro negócio que não seja esse. É isso ou o Sixers morre com o Ben Simmons na mão. E pelo jeito, se uma possibilidade. Se acontecer, o Sixers vai ficar com o Ben Simmons por muito tempo. Mas pra quem gosta de especulação de troca, pra quem quer mandar a sua ideia aí pra gente, nunca um time gritou tanto mudança como esse Blazers. E tem times que gritam mudança e não tem peças interessantes. Lillard e McCollum são bem interessantes. Alguma coisa o Blazers consegue fazer e tá na situação de dar o seu último grito desesperado. Tipo, alguma coisa precisa antes desse time implodir. Não vai implodir antes de ter uma última tentativa, né? Mas, bom, a gente vai ficar de olho, vai ver o que vai acontecer. O Blazers tá aí para virar notícia. Quando virar, vai ser tema do podcast, que se acompanha aqui no YouTube toda quinta-feira. Boa, a gente grava ao vivo na quinta-feira e vai ao ar em áudio às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. E antes disso, sempre tem o 15 minutos que vai ao ar às terças-feiras. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.